Foi. Yara, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar te entrevistando, primeiramente. Eu queria começar para quem não te conhece ainda, está te conhecendo pela entrevista. Como é que foi sua história na música? Se foi você que foi até ela, foi ela que foi até você, como é que tudo aconteceu? Eu, primeiramente, que queria agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui. Uhum. E assim, a minha história com a música, ela existe basicamente desde que eu nasci, assim. Eu cresci, assim, ouvindo música. Os meus pais, eles não tocam nenhum instrumento, não cantam, mas eles sempre escutaram bastante música. E o meu pai, principalmente, ele sempre pesquisou muito sobre rock, sobre as bandas, então ele sabe muita coisa. Uhum. Então eu cresci assim, ouvindo essas histórias, ouvindo muitas bandas clássicas como Black Sabbath, Bon Jovi. Quando eu era pequena, minha banda favorita era Kiss, mas profissionalmente falando assim, a minha carreira na música, ela começou mais em 2019, que foi quando eu entrei na School of Rock, né? Que ali eu descobri que eu poderia Sim. cantar rock e não só ouvir. E, e como foi antes que você começou a cantar? Foi desde pequena você começou a ter contato com. Quando que parou de ser uma coisa que você gostava para uma coisa que você começou a querer praticar? Então, quando eu era pequena, eu já cantava não exatamente levava isso talvez como um Uhum. sonho de carreira, alguma coisa assim, mas eu sempre cantei. Eu comecei, na verdade, como modelo, e aí, quando eu era modelo, todo mundo falava que eu era muito espontânea para minha mãe me botar num curso de teatro. E aí eu fui ver a peça de uma amiga minha, eu gostei bastante, aí eu falei que eu queria fazer teatro. Aí de teatro eu fui para o teatro musical, né? E aí eu comecei a aprender mais técnicas de canto, porque antes eu cantava só por cantar, né? Mas Sim. quando eu comecei no teatro musical, aí começou a virar mais uma coisa de estudo. E aí, realmente, em 2019, quando eu entrei na school, virou uma coisa mais profissional. Que você Então, pensou acho para que de carreira, certa. né? Exatamente. Então, acho que de certa forma a música que veio até mim, não eu que fui até ela. E o legal é que cruza, né? Começou pelo teatro, né? Acabou começando pelo Exatamente. teatro. E, bom, Estilhaços, que é o seu novo lançamento, é seu primeiro álbum de estúdio e nasce como uma obra conceitual, né? Que cada faixa representa um fragmento da sua história. É, Exatamente. como foi essa seleção desse tempo que você quis abordar no seu álbum? E em que momento que você percebeu que essas vivências precisavam formar uma narrativa completa, pareciam formar uma narrativa completa? Então, eu comecei a compor por volta de 2020, né? Uhum. 2020, 2021, essa época da pandemia. Só que nessa época eu meio que escrevia em inglês, assim, era esquisito, porque eu escrevia em português e aí eu passava para o inglês. Mas eu tinha já alguns rabiscos que eu tinha guardado em português. E aí, em meados de 2023, eu resolvi pegar isso de volta e comecei a mexer. E aí eu vi que, tipo assim, todas as letras que eu estava escrevendo, elas retratavam alguma coisa que eu já tinha vivido na minha vida, que eu já tinha passado. Uhum. Seja de decepção amorosa, seja a minha relação com comida, seja a minha relação com o meu pai, seja minhas decepções com amizade, de gente que se fingia aí de meu amigo. E aí eu vi que, tipo assim, tudo meio que se conectava de alguma forma, porque Uhum. tudo de alguma forma me fez ser quem eu sou hoje. Sim. E aí eu ia mostrando para minha mãe, né? Porque ela é meio que minha confidente, então basicamente tudo que eu faço eu mostro para ela. E E, tu, aí e, ela, e tudo ela lembrava, de cada etapa ela lembrava. aham, tudo ela lembrava. E aí eu mostrei para ela e ela falou que tipo assim, nossa filha, isso parecem fragmentos, né, de você. E aí que Sim. eu pensei, nossa, poderia fazer um álbum com nome Estilhaços, né? Ia ser legal. Legal. E, bom, é justamente, né? Traz a imagem de algo quebrado, mas que ainda carrega a memória, dor, identidade. E Exatamente. durante o processo criativo, o que que esses estilhaços, né, pela verdade, revelaram sobre você? Você teve muito flashback, te fez lembrar de momentos que puderam ficar esquecidos, depois você se lembrou?
foi bem isso, assim, eu tive muitos flashbacks, assim, tanto que acho que uma das músicas mais difíceis de escrever para mim no quesito emoção foi a Não Me Olha Assim, por ter que relembrar, né, tudo sobre os assédios que eu passei. Mas eu aprendi muito também sobre as outras pessoas, não só sobre mim. Eu aprendi que, tipo assim, as pessoas são muito cruéis, muito, muito, muito cruéis, e que a grande maioria das pessoas se importa só com elas, entendeu? Que não importa o que você está Sim. sentindo. E eu meio que criei uma casca, assim, com tudo que foi me acontecendo. E eu não sei, eu acho que eu virei uma pessoa completamente diferente de quem eu era, por exemplo, em, sei lá, 2019. Então, sobre E mim, eu você, posso dizer que eu me descobri talvez uma pessoa, não me descobri, mas que eu me tornei uma pessoa mais dura, talvez. de- você, nesse caso, você criou uma proteção, né, pro seu ataque, Exato. né? E você se considera uma pessoa mais reservada por isso? Acho que isso mexeu com você também? Bastante. Eu me considero uma pessoa muito reservada por conta disso Hum, tudo que aconteceu, assim. E muitas das. Eu já era meio reservada antes, mas eu era menos. hum, E muitas das pessoas, elas acabam confundindo esse meu jeito, mais na minha, com arrogância, ou acham que eu sou metida. E na verdade, não. Eu pelo menos me considero mais observadora e fechada. Basicamente isso. sim. Bom, ninguém ouviu o álbum ainda, tá pra ser lançado ainda no final do mês, Uhum. mas não sei se alguém já ouviu, né, do seu conhecido, mas nesse caso, é preciso muita coragem pra você se colocar pra fora, né, ainda mais que são coisas Sim. da sua vida. E você se considerando sendo um pouco reservada, foi difícil pra você se abrir, de certa forma? Teve algum momento de medo, alguma coisa que você pensou? Como foi o feedback de quem está trabalhando com você, que te conhece? Como foi tudo isso? Sempre é difícil, né? Ainda mais quando a gente está escrevendo e compondo na nossa língua nativa. Em 2020, quando eu escrevi em inglês, era muito mais fácil, porque a maioria das pessoas não entendia o que eu estava falando, né? Eu tenho duas músicas lançadas em inglês e era meio que uma máscara sobre o que eu estava sentindo, porque a Uhum. maioria das pessoas não entendia o que eu estava falando. Mas com certeza, foi difícil, assim, foi complicado achar o ponto certo em que eu conseguisse passar o que eu queria falar de uma forma que eu não me sentisse totalmente exposta, Uhum. mas também de uma forma que tocasse o público e passasse a mensagem realmente que eu estava querendo passar. E o feedback do pessoal que está trabalhando comigo eles falam que eles gostaram, que tá bem legal, assim. Inclusive o Maurício, né, que foi quem gravou o álbum comigo, Uhum. ele falou que atualmente ele não vê muitos artistas que chegam lá para gravar com letras assim que falam sobre a própria vida, né? E que ele acha isso muito legal. Ele disse que vê muitos artistas que escrevem mais sobre as coisas que eles observam nas pessoas e não tanto sobre Sim. si mesmos. E ele É, disse que é bem bom assim eu pegar e fazer sobre isso e eu escrever sobre isso, e eu também acho, porque é meio que uma forma de cura, né? Pelo menos sim, para mim. é uma forma de cura, é que nem você lançar, é uma biografia sua, acaba sendo uma biografia, e é autêntica, porque é você mesmo. Exatamente. É isso. Exatamente. E é bom até que quem te julgou consegue agora entender. Entender você. E falando, uma das músicas que é Trauma, ela resgata a separação dos seus pais e a sensação de ausência que ficou. É, como foi revisitar uma ferida que aconteceu na infância com a maturidade que você tem hoje? Foi complicado, mas ao mesmo tempo foi, de certa forma, um pouco mais. Não vou dizer fácil, mas tipo. Ah, vai, vou usar fácil, porque eu esqueci a outra palavra que eu queria usar, mas, Ó, mas foi mais fácil de entender o que aconteceu na época, entendeu?
Uhum. porque na época eu era muito pequena, eu não entendia direito o que estava acontecendo. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateada com o que estava acontecendo com os meus pais, com a ausência do meu pai mesmo. E na época eu fiquei muito, muito, muito mal. Sim. E. Então Ah, foi pessoal. difícil relembrar tudo isso, mas de certa forma, com a maturidade que eu tenho hoje, eu entendo melhor. Uhum. E apesar das músicas serem sobre você, você também sentiu que você poderia estar relatando uma dor que muitas outras pessoas passam e crescem tentando entender essas ausências também? O seu álbum pode acabar ajudando outras pessoas também em relação a isso. Eu creio que sim, também foi uma das minhas intenções, né, com as minhas músicas, não só escrever músicas para mim, que fizessem sentido para mim, que demonstrassem o que eu estava sentindo, mas que também tocassem outras pessoas que muitas vezes podem ter passado pelo mesmo, não só no caso de traumas, né? Mas, por exemplo, eu já recebi. Ai, a moto passando, atrapalhando. Mas também eu recebi relatos de pessoas através da DM do Instagram, pessoas falando muito sobre a Não Me Olhe Assim, que elas se sentiram acolhidas, pessoas falando sobre Ao Menos Uma Vez, onde elas me contaram relatos de entes queridos que elas perderam, e que a sensação é muito essa, de você começar a esquecer daquela pessoa sem você querer esquecer daquela pessoa. Então, Uhum. assim, eu vejo que o pessoal já está se identificando e eu tenho certeza que quando as pessoas escutarem a obra inteira, né, com as músicas aí que estão faltando, que são a Traumas e a Acidez, com certeza acho que muitas É. pessoas vão se identificar. E falando nela, Acidez, agora. Cara, haja tema pra você botar no disco, né? Que é ansiedade. Eu fui ver, quando eu peguei, eu fiquei, caraca. Que fala sobre ansiedade, distúrbio alimentar, compulsão por Uhum, comida e gordofobia. uhum. E de forma muito direta, né? Inclusive, né? No caso, né? Sim. Mas o que te deu essa coragem pra tratar desses temas e você conseguir equilibrar, você conseguir. Isso aí. Você conseguir passar ela pra forma de música sem suavizar, mas ao mesmo tempo de uma forma que você conseguisse fazer esse processo. Olha, eu não vou falar que foi fácil, porque não foi. O equilíbrio, na verdade, ele veio com a ajuda do Marco Polo, né? Porque o Uhum. Marco, enfim, ele é uma pessoa incrível e ele sempre me ajuda muito nas minhas composições. Então eu já tinha a letra de acidez e ela tava, tipo assim, muito mais direta do que ela tá agora. E aí eu mandei pro Marco e eu pedi a ajuda dele, assim. E aí a gente foi mexendo juntos, ele foi me falando o que ele achava que dava para mudar. Então, o equilíbrio, assim, de não suavizar, mas ao mesmo tempo não deixar tão pesado assim, eu consegui junto dele. Eu acho que você fez mais uma pergunta, mas eu esqueci qualquer outra pergunta. Como foi realmente fazer esse processo, que foi conseguir passar os temas para forma de música sem que ficasse realmente realista, mas que você conseguisse fazer essa transição para música. Foi justamente isso. Foi complicado, assim, para mim. Não foi fácil, realmente, porque, no caso, porque a música, ela, na verdade, ela fala muito também sobre distorção de imagem, de certa forma. Uhum. Porque na época eu me via do jeito que eu falei na música, e na verdade eu estava muito mais magra do que eu achava. E também eu tenho gente na minha família que já passou pela mesma coisa. Então, assim, foi complicado relembrar assim todos esses sentimentos e ver como eu estava realmente doente assim na época, sabe? Eu vejo que muita gente menospreza isso e atualmente a gente tem uma cultura da magreza assim muito doentia, realmente, se você parar para pensar. Tem gente usando caneta que não sabe nem a procedência, Sim, entendeu? Para emagrecer. caneta, se colocando em risco pela estética. Exatamente. Então, assim,
foi muito complicado para mim e eu também pensei muito por esse lado, pensando muito na cultura da magreza que existe hoje em dia e como ela é cruel com todo mundo, né? Mas principalmente com as mulheres e meninas que desde pequenas, de certa forma, já sofrem uma pressão estética. Entendi. Foi uma mistura, então, não foi só sobre você, né? Você pegou o que você tinha e também pegou as diferenças que tem hoje também. Sim, eu peguei muito sobre o que eu tinha, mas também peguei um pouco sobre as Uhum. referências de hoje em dia. Sim. E você fala sobre a sensação de não pertencer, não se reconhecer e não se Uhum, sentir bonita para ser amada, nesse caso. uhum. É, Sim. como a música te ajudou a confrontar essas vozes internas que você tinha? E você acha que, de certa forma, a música pode ter te salvado em alguns pontos? Pode ter te ajudado em alguns pontos a lidar com isso também? É o que eu falo, para mim a composição e isso de cantar sobre coisas que eu já passei, para mim é muito uma terapia, de certa forma, assim. Uhum. Porque muita gente guarda muita coisa que sente, eu por muito tempo fui assim. E quando eu descobri que eu podia escrever isso tudo que eu estava sentindo, foi tipo assim, uma explosão na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho como falar disso. Então, me ajudou muito nesse sentido, de que foi terapêutico para mim mesmo. Eu escrever e botar em palavras o que eu estava sentindo, assim, sabe? Ver Uhum. que realmente não era só uma coisa da minha cabeça, talvez, e que. Quer dizer, era uma coisa da minha cabeça, porque eu não estava do jeito que eu me imaginava, Sim, mas sim. que, enfim, consegui dar um nome exato para aquilo, assim, sabe? Uhum. Consegui enfrentar esse monstro de certa forma. Sim. Ele estava preso em você, você não sabia como lidar com ele, né? Era Oi? justamente isso. Ele estava preso em você, mas você não sabia como lidar com ele, né? Era justamente Exatamente. isso. E houve alguma música que foi especialmente difícil de finalizar, justamente por tocar em algum lugar muito profundo, alguma especial? Eu acho que de todas as traumas, ela foi a mais difícil de finalizar, assim. Porque eu comecei a escrever ela. Ela foi uma das primeiras que eu comecei a escrever, assim. Foi uma das primeiras. E eu fui terminar ela há uns 2, 3 meses atrás. Então eu comecei a escrever ela em papo de 2023. E eu fui terminar ela uns 2, 3 meses atrás. Legal. E o álbum, apesar dos temas que ele trata, ele consegue trazer os arranjos muito bons, né? Que é uma coisa mais doce, melancolia, peso instrumental também. Sim. E foi com a ajuda da sua banda, com a Gabi, com o Miguel, com o Enzo e com a Fabi. Como é que foi a parceria com eles nesse projeto e como eles também acabaram ajudando você a traduzir esse sentimento do som? Então, na verdade, quem fez a gravação do instrumental das minhas músicas foi o Maurício, Ah, tá. né? Ok. Foi Uhum. o Maurício lá no estúdio da One Produtora, e assim, era bem legal, porque eu chegava para ele normalmente com um áudio acústico que eu tinha feito junto com o Mar, e aí eu explicava para ele, eu falava assim, olha, eu quero algo que passe esse sentimento, mas eu quero algo que seja parecido com tal música, mas não igual. E aí ele, de alguma forma, ele entendia a minha neura e ele entendia completamente o que eu estava querendo dizer. Ou seja, você tinha na sua cabeça a idealização, agora só faltava decifrar. Exatamente. É porque É. para mim era assim, algumas músicas elas passavam mais raiva, outras elas passavam mais decepção, outras tinham mais tristeza. Então, para ajudar ele também, eu costumava procurar referência em outras músicas que já existiam. Uhum. Então, por exemplo, Eu Não Quero Te Amar. Eu mandei para ele de referência All I Wanted, do Paramore. Boa. Teve uma música que agora eu não vou lembrar qual, eu acho que foi Acidez, não tenho certeza, mas eu acho que foi Acidez. Eu mandei Call Me When You're Sober, do Evanescence. Uhum. Então, assim, eu sempre procuro alguma música que converse de alguma forma com o que eu tô querendo passar. Assim. Sim. É, porque é uma coisa que
a ideia tá formando na sua cabeça, só que você tem que passar pra ele, no caso. Aí que é Exato. difícil. E, bom, você já havia apresentado algumas músicas, né, ao público antes do álbum completo. Uhum. E o que muda quando essas faixas deixam de existir isoladamente e passam a fazer parte de uma narrativa? Você, quando ouve o álbum, você sente uma conexão entre uma e outra, ou não? Cada música é um capítulo isolado ainda? Não, eu sinto que todas de alguma forma têm a sua conexão, assim, porque é o que eu falei. Tudo o que eu passei me transformou em quem eu sou hoje. Então, por exemplo, o assédio, ele tem uma conexão com a forma que eu comecei a enxergar o meu corpo. Uhum. A decepção das amizades, tanto a Judas quanto a ignorância, se você parar para ver, elas meio que se completam, porque as duas falam de amizades tóxicas, amizades falsas, de formas diferentes, mas falam. Então, assim, cada música da sua forma, assim, ela se conecta, assim, sabe? Sim, Então, acho que é muito isso, assim. Eu sinto que todas elas meio que se entrelaçam. sim. É igual um capítulo de livro, né? Você vai contando a história de cada música, cada faixa. Exato. E, bom, os próximos passos incluem videoclipes para Trauma e Acidez. E quais são suas ideias por enquanto? Como é que você está conseguindo traduzir isso para visual agora? O primeiro desafio foi traduzir da sua cabeça para música, agora da música para visual. Como é que tá sendo? Então, a gente já gravou os dois clipes, eles já foram gravados. Agora está em processo de edição. Mas Uhum. também eu faço isso muito com a ajuda da minha mãe, porque a minha mãe ela é formada em marketing e publicidade, então ela também tem umas ideias muito legais. Aí, aí eu chego para ela falando assim, mãe, eu acho que dá para fazer isso, o que você acha? Aí ela pega e fala assim, eu acho que isso ficaria legal, mas o que você acha disso? E aí a gente fica assim, umas ideias meio mirabolantes, É assim. mãe barra produtora. É isso aí, é mãe barra produtora. E teve algum melhor momento de bastidor? Você pode De contar sem dar videoclipe spoiler? ou de gravação de áudio? Pode ser de ambos. O melhor momento que você teve. Tiveram vários. Assim, de momento emocionante, eu acho que para mim, pelo menos, foi a Não Me Olhe Assim, que quando a música ela ficou pronta assim e eu ouvi ela no estúdio assim, eu comecei a chorar muito, muito, muito. Mas Uhum. também tiveram momentos engraçados. Eu acho que quando a gente estava gravando, acho que foi Trauma, não, foi Acidez. Acho que quando a gente estava gravando Acidez, a gente estava testando uns desses efeitos que, tipo assim, eles aumentam o tom da voz. Sim. E aí, o Maurício, ele acabou aumentando demais. E aí, quando eu fui cantar, eu me ouvi, tipo assim, o Alvin e os esquilos. Caraca. Então eu tava cantando, tipo, sei lá, acidez da minha Foi, vida! foi proposital ou ele jogou sem querer? Não, foi tipo assim, é porque o que que acontece? A gente meio que define os backing vocals que vão ter em cada música na hora. Ah, entendi. Então ele tava meio que tentando achar o tom certo para me falar qual que era o tom do backing. E Uhum. aí ele acabou subindo demais, entendeu? E aí ficou nesse tom aí, super alto. No final, o Alvin tem ou não participação no álbum? Não tem. Ah. Porque não ficou dançando. Mas Ai. aí também tiveram uns momentos muito legais de gravação de videoclipe também. Uhum. Na gravação da Eu Não Quero Te Amar, a gente foi para Jundiaí, né, para gravar Sim. o videoclipe. E eu levei vários elementos assim do meu quarto, porque a ideia era meio que pegar o estúdio onde a gente estava gravando e meio que remontar o meu quarto de certa forma. Aham. E aí eu levei meus livros, levei minha caixinha de memória, que eu tenho uma caixinha de memória onde eu guardo carta que eu já recebi, eu guardo Ah, que legal. foto, polaroid, eu guardo um monte de Uhum. coisa, pulseira de show. Sim. E aí eu levei isso.
Então foi muito legal, assim, a gravação desse clipe. E a gravação do clipe de Traumas também foi muito legal. Vou dar um spoiler aqui, tá? Uhum. Pode falar. A gente, a gente gravou num parque de diversões, foi muito, muito legal. Eu me diverti Pouco bastante. maneiro. E, assim, obviamente tinha um pessoal aí meio mal educado, assim, não vou falar nada, mas, tipo assim, tinha um pessoal meio sem noção. Não precisa falar nomes. Não precisa. Mas foi muito legal, assim. O que eu achei Muito, interessante na parte que você falou que você recriou o seu quarto é que é sim, literalmente você fazer meio que um filme da sua vida, realmente. A experiência foi essa, você exatamente, reviveu um filme da sua vida. exatamente. E foi meio. Vocês tiveram o roteiro do clipe, claro, mas você conseguiu, por ser sua vida, você conseguiu dar os seus detalhes também? Com Na hora da certeza, gravação? com certeza. Na verdade, o pessoal da Maran, que eu gravei o videoclipe da Eu Não Quero Te Amar junto com o pessoal da Maran. Uhum. Então, o pessoal da Maran me deixou bem livre, assim. Eu levei muita coisa daqui de casa, não só do meu quarto, mas a gente tem uma banquetinha e uma mesa lá no, na sala. Nem uma banquetinha, um sofazinho. A gente tem um sofazinho lá Aham. na sala que a gente levou também para gravar o clipe. Do meu quarto, eu basicamente esvaziei o meu quarto assim no dia. Eu fiz uma mudança. Mas assim, eles me deixaram bem livres, assim, eles falaram assim, ó, você pode fazer um sentada no chão, você pode fazer sentada no sofá, de pé. Aí tem uns takes também que eu gravei segurando uma GoPro assim de cima. Ah, legal. Então É eles porque, me deixaram bem, bem livre, assim. a melhor pessoa pra interpretar você é você mesmo. É isso. Exatamente. E agora eu tô ansioso pro clipe. Próximo. É, O clipe tá muito legal, tanto tá. de traumas quanto de acidez. De acidez eu gravei aqui em casa, mas o de traumas eu gravei Ah, no legal. parque de diversão. E é claro que a arte é uma coisa muito abstrata, né? Eu posso ouvir, eu ouço a música de uma forma, você de outra, mas você como artista, o que que você espera que as pessoas sintam quando ouvirem seu álbum do começo ao fim? É um tipo de abraço, uma força que você gostaria de passar para a pessoa? O que que você espera que eles sintam? Eu acho que é mais um abraço, assim mesmo. Acho que não tem muito uma emoção que eu quero assim, que as pessoas sintam, porque cada música tem o seu próprio sentimento, né? Então Uhum. acho que é mais um abraço de tipo, olha, você não tá sozinho nessa, entendeu? Tem mais gente passando por isso, eu passei por isso, eu entendo como você se sente. É mais um acolhimento mesmo, um abraço. Legal, Yara. E a última pergunta eu sempre deixo um pouco mais reflexiva, nesse caso. Se você tem quantos anos de carreira atualmente? Que você já canta? Já tem. De carreira, eu comecei a cantar profissionalmente em 2019, então Deve ter uns 7 anos, né? Por aí, 6, 7 anos. 7 anos. Tá. 6, 7 anos. E qual foi o maior ensinamento que a música trouxe pra sua vida? O que que ela mais mudou na sua vida, se tivesse que falar? Eu respondi essa pergunta agora há pouco para uma outra coisa, então eu tô com a resposta fresca na cabeça. Mas Eu, eu tentei, eu tentei. a música ela me mudou assim de diversas formas assim. A primeira é que ela realmente salvou a minha vida, Uhum. né? Na época da pandemia, a pandemia estava no pior momento, assim, no caos mesmo, que tava todo mundo em lockdown, ali em 2020, 2021. E eu entrei em depressão profunda, né? Cheguei a tentar contra a minha própria vida, infelizmente. E assim, a música, ela foi meio que um refúgio, assim, sabe? Ela que me ajudou a não desistir mesmo, assim. Eu cantar, eu ouvir os meus artistas favoritos, sabe? Ouvir as músicas que eu gostava, me ajudou muito, muito, muito. Então eu sempre falo que a música ela realmente salvou minha vida. Mas falando profissionalmente, assim, também mudou a minha carreira, assim, de uma forma que não dá nem para explicar. Graças à School of Rock, eu já toquei em lugares incríveis, assim, como, por exemplo, em 2022, que eu toquei no Rock in Rio Lisboa e eu toquei em Madrid também, na Choco, Madrid. Ano passado, eu toquei no Prime Rock,
que é um evento que tem em Ribeirão Preto. Foi demais, assim, me diverti horrores. Evento super organizado, foi maravilhoso, não tem nem o que falar. Então, assim, eu já tive várias oportunidades. Toquei no Bourbon Street, toquei no Blue Note. São coisas que, assim, A, fica Ya- pra a, vida a e Yara, que são a Yara da infância não sonharia com isso, né? Já jamais, passou. jamais. E, bom, lá Então no. é Pode basicamente falar. isso. A música mudou eu como pessoa e eu como artista. Você citou, eu não sabia que você tinha ido no Rock in Rio nos outros festivais. Como é que foi a primeira vez que você subiu no palco? Lá no evento desse? Meu, Cara, a sensação deve ser foi. astronômica. É, é incrível, assim. E eu ainda achei que não ia estar muito cheio, porque eu vou te falar, no dia, acho que era um dos primeiros finais de semana, assim, não sei se o Uhum. primeiro, mas era bem no começo, assim, do festival. E a gente tocou muito cedo, a gente tocou, era papo de, tipo, meio-dia, assim. Então, eu falei assim, meu, vai ter quase ninguém agora. Não, meu, a gente subiu no palco, o quê? Tava lotado. Você sobe assim no palco, você vê um monte de gente na tua frente, você caga na calça. Dá muito medo. De tipo assim, você esquecer a letra, de dar alguma coisa errado, de Você você desafinar. Mas graças a Deus deu tudo certo. você saiu viva de lá. Saí viva, deu tudo certo, foi muito legal, foi uma experiência assim incrível, incrível, incrível. E eu só tenho a agradecer a oportunidade que a School of Rock me deu, porque foi demais e eu ainda consegui assistir os artistas que tocaram no dia, foi incrível. Isso aí. Yara, novamente, muito obrigado por ter aceitado a entrevista. Foi uma honra. Adorei te conhecer. Eu que agradeço. E antes de você passar as redes sociais, como você falou sobre depressão na época da pandemia, deixar um aviso também, quem estiver passando, procurar ajuda, procurar psicólogo, procurar não ficar sozinho, justamente isso. E para quem quer te conhecer, quer conhecer seus trabalhos, acompanhar o lançamento, onde é que você está? Redes sociais, plataformas? Para vocês me acharem, gente, no Instagram. Se vocês forem na barra ali de pesquisa e vocês digitarem Iará, Iarah, já vai aparecer Já lá a vai minha foto aparecer. com cabelo verde, mas é Música OFC, tá? Perfeito. E Então, assim, Spotify, vocês já todo vão lugar também achar. tá, né? No Spotify também, em todo lugar é só vocês pesquisarem Iará. Todo lugar que vocês forem pesquisar, se vocês pesquisarem Iará, I-A-R-A, um H no final, vocês já vão achar. Então, é Per- basicamente isso. Spotify, YouTube, Apple Music, onde você quiser. Perfeito, Yara. Até a próxima, então. Um beijo. Até a próxima. Muito obrigada.